pessoal, por último, perguntaram também se o condomínio teria algum custo. Não, 100% dos custos são franqueados pela empresa que vai operar a estação rádio base, tá? Que é a BTC. Então, o nosso condomínio, a gente não vai investir R$ 1 nesse projeto, nem para implantação, nem para manutenção, nem para operação, né? Lembrando que a manutenção da área é 100% de responsabilidade da empresa que vai operar a estação rádio base, tá? Então, ainda assim, eles estarão sujeitos, no ponto de vista de controle de acesso, assim como qualquer outro prestador de serviço, como qualquer parceiro do condomínio, eles estarão sujeitos à nossa autorização e acesso e controle de acesso prévio na portaria. Então, não, eles não teriam acesso 24 horas livre ao prédio, tá? Com relação ao custo de energia, que foi uma pergunta feita também, o custo de energia, o custo de energia é 100% da empresa que vai operar a estação rádio base, eles têm um medidor individualizado, todo o custo para obtenção da energia, infraestrutura, cabeamento, alimentação dos equipamentos, tal, é 100% da empresa, então a gente não tem nenhum problema com o custo disso, tá? Uma pergunta que foi feita ontem, que foram sobre os projetos de elétricas, assim como os projetos de estrutura, que envolve civil, todos os projetos de elétrica, de telecom, de infraestrutura, enfim, todos os projetos, 100% dos projetos, vão ser previamente apresentados para a gente, tá? Então, assim, a minuta de contrato, desde a minuta de contrato, assim como 100% dos projetos, a empresa teria que apresentar, tem que apresentar para a gente, e vai passar pelo nosso crivo, pela nossa avaliação técnica, e apenas depois disso que a gente vai dar a autorização para a empresa seguir com a execução do projeto, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu lembro de ontem. Uma outra pergunta também foi feita com relação às placas fotovoltaicas, né? Poxa, não seria interessante para o condomínio, né, implementar placas, painéis fotovoltaicos lá no topo? E se um dia a gente tiver essa vontade de fazer isso, como que seria, tal? Então, ontem eu expliquei, né, de forma bem rápida, eu trago um pouquinho também essa experiência do mercado corporativo. Eu tenho trabalhado com projetos de eficiência energética para todos esses empreendimentos, né? Eu tenho uma carteira que eu faço gestão, que é de um fundo de investimento imobiliário, então lá a gente desenvolve vários projetos de eficiência energética, utilizando inclusive usinas fotovoltaicas. Então o que acontece, pessoal? Do ponto de vista econômico, tá? Se neste momento fosse alguma coisa viável, interessante para o empreendimento, a gente já teria apresentado no primeiro semestre um projeto para a gente implantar uma usina, uma pequena usina de fotovoltaica na nossa cobertura, né? Hoje, para a área que a gente tem, a gente está falando de uma usina pré-dimensionada para a área que a gente tem lá em cima, uma usina que custaria, né, que traria um investimento de R$ 35 mil para a gente, com retorno entre 150 e R$ 200 por mês, né? E aí, além da implantação da usina, a gente tem todo um custo com infraestrutura, interligação dos cabos, os painéis de grid e tudo mais. Então, assim, hoje não é um projeto interessante do ponto de vista financeiro, ele não se viabiliza, do ponto de vista econômico, ele não se viabiliza, né? E tendo em vista o retorno econômico que o projeto ofertaria para a gente. Então, a gente está falando o seguinte, né? Um trade-off, a gente está falando de um projeto que trará uma remuneração de R$ 7.000 sem a gente fazer R$ 1 de investimento, né? Em contrapartida, a gente está cedendo uma área nula, neutra, que a gente não utiliza. E aí a gente fez uma análise para um projeto que custaria para o empreendimento R$ 35.000, trazendo um retorno de R$ 200, entre 150 e R$ 200 por mês. Ou seja, a gente não entende que é viável. Ainda assim, né, fizeram uma pergunta, se no futuro for viável? Bom, pessoal, se no futuro for viável, né, esse projeto, eu acredito que ele vá para frente de torre, porque faz todo sentido para a gente e o nosso esforço e trabalho tem sido nesse sentido, de viabilizá-lo. Então, assim, se o projeto for para frente, a gente vai ter um contrato com a empresa, no qual a gente vai estar alugando, né, por um determinado período para a empresa, uma área, né, comum do empreendimento para que a empresa opere ali naquele trecho, naquela área, a estação rádio base, né? Então, assim, a gente, nesse caso, a gente teria que respeitar o contrato, né? Lembrando que esse contrato só seria estaria passível de rescisão em caso de que uma das partes venha descumprir,
né, o pacto que foi previamente estabelecido, né, ou eventualmente, né, aconteça algum caso fortuito de força maior, enfim, aí a gente poderia rescindir o contrato, mas assim, a gente não tem nenhum elemento, né, do ponto de vista histórico, a gente não tem nenhum elemento que inviabilize esse tipo de contrato. Então, para tentar trazer aqui um pouco da explicação do que a gente tratou ontem na reunião. Eu vou ver se tem mais alguma coisa aqui e a gente já fala. Nós passamos aí pelos principais pontos, né, com relação à saúde, a projeção do valor de locação, instalação de infraestrutura, desvalorização do imóvel, se causa ou não causa. Com relação a ruído, né, então assim, os níveis de ruído são extremamente baixos. A empresa sinalizou que o ruído é em média 45 decibéis, né? Os órgãos de saúde que regulam controle de ruído fala que as vias normais é em torno de 60 decibéis, então a gente está operando abaixo do permitido aí pela legislação. E a empresa até trouxe algum exemplo. O ruído gerado pela estação rádio base, ele é equivalente a um computador ligado, né? Então assim, e ele vai ficar numa área de cobertura que tem uma certa distância aí das unidades mais altas, né? Então a gente está falando de pelo menos de 5 a 10 metros de distância das unidades mais altas, que seriam as unidades do 27º. Então a gente não teria nenhum tipo de problema, a gente entende que não teria nenhum tipo de problema com ruído, inclusive, tá? Nem com dissipação de frequência, né, das ondas de rádio, nem com ruído. Eu digo isso porque, como eu já disse aqui, a gente tem um apartamento aqui, em um condomínio que já possui esse tipo de equipamento e faz 6 anos. E também é a mesma configuração, é a mesma formatação, a gente tem unidades, essa antena está próxima das últimas unidades, as unidades mais altas, e nunca teve problema com ruído também, tá bom? Basicamente é isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu passo em outros vídeos aqui. Tá ok, pessoal? Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.